Bom, pessoal, esse vídeo não vai ter edição, porque eu tive um probleminha aí com o editor de vídeo, tá? Então é praticamente um vídeo ao vivo, tá? Pode acontecer tudo, a menina, minha gata, pode miar, o cachorro pode latir do vizinho, pode passar moto, tudo. Ao vivo, tá? Me perdoem, porque explicar isso pra Amanda acredito que seja mais importante, porque como eu tô preocupado com semana de prova, acredito que ela também esteja. A Amanda faz engenharia de produção na Estadual de Minas e ela pediu ajuda nessa lista que ela mandou para mim sobre o assunto de pressão estática. Eu não sei qual matéria específica que ela tem esse assunto, mas aqui a gente, da engenharia civil, a gente tem fenômenos de transporte. Bom, Amanda, ó, você comentou comigo que você estava com dúvida nesse exercício, por exemplo, por conta dos diâmetros, dessas oscilações, enfim. A notícia boa é que eles não importam, na verdade, porque esse tipo de exercício, quando você aprende como resolver, você não erra mais. É muito simples, você bate o olho e você já sabe qual caminho você deve seguir. E quem te ajuda nisso é o Teorema de Pascal, que fala que as pressões são iguais em pontos de mesma altura, certo? Esse exercício especificamente, ele foi muito bonzinho com você, Amanda, porque ele já te deu o peso específico, ou perdão, ele já te deu a massa específica, é ao vivo, gente, é ao vivo. Ele já te deu a massa específica da água, do mercúrio, que são os dois líquidos aqui, os dois fluidos que o exercício trata. Ele já te deu nas medidas camaradas aqui e pediu para você achar a diferença das pressões entre o ponto 1 e o ponto 2. Só que ele não te deu onde fica o ponto 1 e o ponto 2. Ele só colocou ali o 1, 2. Então a primeira coisa que você vai fazer, Amanda, é entender que o ponto 1 está nessa coluna e o ponto 2 está nessa coluna. E também você precisa entender que eles têm que estar alinhados. É o primeiro passo que tem que fazer. Na resolução que eu já te enviei por e-mail, eu coloquei o ponto 1 e o ponto 2 aqui, alinhado com isso. Para te mostrar que não importa a posição do ponto 1 e ponto 2, agora eu vou colocar eles em outro lugar. Eu vou colocar um pouco mais acima. Vou colocar aqui, ó. Esse vai ser o ponto 1, certo? E aqui o ponto 2, alinhados. Talvez eles não estejam aí, mas eles têm que estar alinhados. Esses diâmetros aqui, esquece, você não vai precisar deles. Bom, então, o que acontece? Como que você vai começar isso? Você não pode deduzir que o ponto 1, a pressão 1 e a pressão 2 são iguais, porque a diferença deles daria zero. Então você nem pode começar por ali. Se você pegar um ponto aqui e um ponto aqui, você não tem essas alturas, você não vai conseguir fazer nada. Agora, se você pegar um ponto aqui e um ponto aqui, você vai conseguir resolver o seu exercício. E eu vou chamar esse cara aqui de ponto A e esse aqui de ponto B. Beleza? Bom, eles são iguais. As pressões no ponto A, a pressão, perdão, no ponto A é igual à pressão no ponto B. Então você já pode escrever isso aqui, ó. A pressão no ponto A é igual à pressão no ponto B. O que causa a pressão no ponto A? Tudo que está em cima dele. Água e o ponto 1. Bom, o ponto 1 está pronto, só você colocar aqui. Mas e essa parte aqui, ó? Eu não tenho essa altura. Eu só tenho a massa específica da água. Quando for assim, você vai colocar a massa específica da água vezes a altura. A altura a gente não tem, a gente vai chamar de x
mais 0,5. Por quê? Eu vou chamar esse cara aqui de x. Concorda? Se aqui está alinhado, aqui está alinhado, daqui até aqui o exercício te deu que tem 50 centímetros, você pode falar que aqui tem x mais 0,5. Bom, como eu disse antes, quando a gente não tem nada, a gente vai pegar a altura vezes a massa específica do líquido, que no caso aqui é a água. É um inferno o sertão, porque você não pode gravar com ar-condicionado, porque fica um barulho, nem... Bom, enfim. Bom, então vamos lá. O P1, então o que é a pressão em A? É tudo que está em cima. P1 mais a massa específica da água vezes a altura. Não vai caber aqui. Cadê? Deixa eu aqui. Fazer assim, ó. Deixar igual aqui. Então, quem que é o PA? É tudo que está acima dele. Então vai ser o P1, que já está pronto, mais altura vezes massa específica da água. Certo? Agora, quem que é o PB? O PB vai ser tudo que está acima dele. Só que a gente tem dois fluidos. A gente tem mercúrio e a gente tem água. E o P2. Então vai ficar P2 mais massa específica da água vezes a altura, que é x, mais massa específica do mercúrio, que é 0,5. Como as massas específicas estão em quilograma-força por metro cúbico, aqui tem que estar em metro. Tá? Se o exercício aí lá na prova tiver em centímetro, polegada, você coloca em metro, porque é mais fácil você converter isso do que converter isso, beleza? A não ser que ele peça para você especificamente o que ele quer, a unidade de medida que ele quer da resposta, que não é o nosso caso aqui. Bom, espero que isso tenha ficado claro. Às vezes eu confundo um pouco as coisas, mas não tem problema, é assim mesmo. Bom, agora o que a gente vai fazer? Fica fácil a gente achar isso aqui, ó. Né? Passar esse cara para cá. Professores de cálculo, me perdoem. Se algum professor de cálculo estiver ouvindo isso, me perdoe. Passar esse cara para cá, vai ficar P1 menos P2 igual esse pessoal aqui que sobrou, água vezes x, mais mercúrio vezes 0,5 menos x mais 0,5 água. P1 menos P2 vai ser tudo isso aqui, só que fazendo a distributiva aqui vai ficar menos água vezes x menos água de novo, distributiva, né? Aqui, ó. Nossa, tô pingando. Vezes 0,5.
fiquei com preguiça de escrever aqui, mas eu vou escrever porque eu já vou mostrar aqui a água X mais mercúrio 0,5. Aqui, ó, massa específica da água vezes X, positivo. Massa específica da água vezes X, negativo. Vai cortar. Vai ficar só P1 menos P2 é igual massa específica do mercúrio vezes 0,5 menos massa específica da água vezes 0,5. O gabarito fala que P1 menos P2 tinha que dar quanto mesmo? 6.300, eu acho, quilogramas força por metro quadrado. Onde está minha calculadora? É ao vivo. Acabou o exercício. Quanto vale a massa específica do mercúrio? 13.600. Vezes 0,5. Menos massa específica da água, 1.000, não é 10.000, hein? É 1.000, vezes 0,5. Não sei se dá para ver. 6.300. Bate na calculadora para você ver. A diferença das pressões no ponto 1 e 2 é de 6.300 quilogramas força por metro quadrado. Beleza? É simples, é tranquilo. Você tem que só lembrar dessas definições no começo. Esse cara é igual a esse. Igual. Tudo que está em cima dele é ele. Quando não tem pressão, massa específica vezes altura. Ah, mas não tem altura. Calma, não se desespera. X. Ele vai sumir depois, não importa. Se eu tivesse colocado o P1 e o P2 aqui, ó, logo acima dessa divisão entre os fluidos, daria a mesma coisa. Ok? Espero que tenha te ajudado. Qualquer coisa manda aí, compartilha. Vamos dormir?